todos, feliz sábado. E a gente está sendo transmitido ao vivo, né, no Facebook. Acho que o link já foi liberado. Se alguém puder ter a oportunidade de mandar aí. E quem não assistir agora, assiste depois. E quem quiser ver de novo, vê de novo. Né? Tá tudo certo. 5 mil, pouca coisa, né? Brincadeiras à parte. Mas que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos agora fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa traduzir essa mensagem. Talvez eu não consiga transmitir toda a minha expressão que eu gostaria para você, mas eu creio que o Espírito Santo pode focar em cada versículo ou em cada parte que for falado. Que Deus ele possa estar aqui no nosso meio. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo traduza no nosso coração e na nossa mente. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Agora a gente vai abrir a Sua palavra, que o professor Espírito Santo possa traduzir na nossa mente, Senhor. Que a gente possa estar atento, que a gente possa guardar, Pai. Que a gente possa viver também, Pai, que não é fácil. O Senhor nos ajude, segure nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que eu venho trazendo hoje, primeiramente, como eu falo, todos os sermões eu venho para mim, aí eu posso falar para vocês sobre sofrimento e dor. Talvez a gente não tem como esgotar todo esse assunto, porque cada um com certeza tem sua opinião, né? Tem alguns pontos. A gente não vai esgotar o assunto, mas é de extrema importância, é relevante, porque todos nós sofremos, todos nós. Acho que cada indivíduo conhece a felicidade ou a tristeza de ser quem é. Uma vez eu sentado no trabalho, eu vi numa televisão que uma pessoa ela não se olhava no espelho há 7 anos. Uma pessoa ela não se olhava no espelho há 7 anos. O quão triste é a vida de uma pessoa que não queria se olhar no espelho há 7 anos. A gente sofre porque a gente envelhece. A gente sofre porque a gente não tem mais os 16, os 17 anos, porque a gente gostaria de voltar no tempo, e não tem como voltar no tempo. Eu até achei interessante aqui, né, que a didática aqui, né, de Jonas, porque é isso que acontece comigo e com você. A gente foge da presença de Deus, a gente foge da responsabilidade, assim como adolescentes e criança fogem. E quem é que puxa a nossa orelha? Eu sempre fico pensando, né? A gente puxa a orelha dos filhos ou de alguma pessoa, mas é você que é adulto, que é independente, quem que puxa a sua orelha? É Deus, né? Quando a gente permite, né? Deus ele puxa a nossa orelha. E como a gente vai reagir quando Deus puxa, chama a nossa atenção? Como crianças mimadas, eu sei que a gente vai chorar, a gente vai gritar. Porque a nossa sociedade não está acostumada a receber nãos. Os nãos doem. A gente está acostumado a sim, a receber só o sim. Pesquisas já foram feitas que quando você chega num caixa eletrônico, se demorou mais de 5 segundos, a pessoa está agoniada, né? O cartão já não vai aparecer mais. Uma sociedade muito rápida e a gente não consegue acompanhar tantas informações que a gente tem na mídia. Todo dia chove informação. Esses dias uma pessoa muito famosa, não vou falar o completo, uma pessoa muito famosa, ela falou que a Bíblia deveria ser reescrita de novo. Só que eu entendi essa questão que ela falou. Assim, eu creio que eu entendi. Não que a Bíblia literalmente deveria ser escrita de novo, mas pelos absurdos que andam acontecendo em nome de Deus e em nome da Bíblia. Não sei se vocês já assistiram, eu vi com a Elis, um documento, nunca tinha nem ouvido falar a voz de David Koresh. Em 93, esse acontecimento nos Estados Unidos. Em nome, quem assistiu, vocês vão lembrar um pouco, e quem não viu, é um documentário na Netflix. O que esse homem fez em nome de Deus não foi brincadeira. É uma coisa para se pensar e é muito séria. O que ele fez? Eu não vou contar todo, mas é por isso que essa pessoa muito famosa falou.
que a Bíblia deveria ser escrita de novo, né? Mas não escrita, eu entendi a mensagem, né? Os absurdos que andam acontecendo. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, dor e sofrimento. Todos nós sofremos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, até o versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Aqui é o apóstolo Paulo, vem trazendo aqui essa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Vem dizendo, o espinho na carne de Paulo. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, pois foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aqui tá bom. Lógico que eu não sou longe disso, mas humanamente, se o apóstolo Paulo, como um ser humano, se eu tivesse o poder de tirar esse espinho na carne do apóstolo Paulo, eu fazia. Eu com certeza acho que todos faziam, porque isso incomodava ele, esse espinho na carne. Alguns dizem, mas não é fechado, não pode dar o veredito, nem bater o martelo, que esse espinho, alguns teólogos, quase todos dizem que esse espinho na carne seria alguma visão, a visão do apóstolo Paulo que estava prejudicada. Alguns fazem, não estou falando que não se bate o martelo. Mas isso incomodava ele. E eu creio que ele não pediu só 3 vezes. Eu creio que essa coisa incomodava ele. E Deus falou, a minha graça te basta. Olha o que diz aqui o verso 11. Verso 11 não, desculpa. Aqui no mesmo capítulo do 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 25 ao 28. Olha o que esse apóstolo Paulo, quem escolheu ele como discípulo, como apóstolo, para levar a palavra foi Deus. Isso, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 25 ao 28. Vamos lá, será que a gente sofreu que nem ele? Fui 3 vezes fuxicado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes e uma noite e um dia passei na voragem do mar. Verso 26. Em jornadas, muitas vezes em perigos em rios, em perigos de salteadores e em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios e perigos na cidade, em perigos no deserto e em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Verso 27. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Verso 28. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Verso 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, e quem se escandaliza, que eu não me inflame. Então você pode ver que eu acho que nesse sentido a gente não sofreu como o apóstolo Paulo. Por que eu falo? Porque esse é um terreno onde eu estou entrando, que é um terreno sagrado. O terreno do sofrimento é um terreno sagrado, onde talvez eu sinta alguma coisa em profundidade e você olha que não é aquilo. Mas só que cada um conhece a sua dor, cada um conhece a sua luta, cada um conhece os seus pesares. E agora vocês me falam, quem que chamou o apóstolo Paulo para essa missão? Foi Deus. Em Atos capítulo 9, no versículo 15, ali todo em Atos ali, Ananias, Deus revela para Ananias, vai lá na rua direita, né? Vai lá e fala com
com Saulo de Tarso, que eu falei para você que você ia lá e você ia recuperar a visão dele, a visão do apóstolo Paulo. E aqui vamos lá, vamos abrir em Atos, só para a gente, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, verso 15. Atos capítulo 9, verso 15. Vamos ver se ser um escolhido de Deus, se ser um servo de Deus é bom ou é ruim. Ou agora você vai entender como que funciona as coisas. Talvez a gente às vezes é encaminhado aos pés de Cristo, a gente é discipulado com algum evangelho açucarado, falando, vem para a minha igreja, vem que a gente vai solucionar todos os seus problemas, em carros de som, lá no Brasil, por aí, vem para a minha igreja, vem que a gente vai colocar o fim na sua dor, na sua luta. E será que algum ser humano pode colocar fim na dor e na luta de alguém? Eu creio que não. Deixa aqui a Bíblia esclarecer alguma coisa. Atos capítulo 9, versículo 15 ao 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É um discípulo chamado agora sim. Agora você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. E é esse paralelo que eu estou falando para você. Muitas vezes a gente vai para a igreja, vai para um pequeno grupo, pensando que tudo vai ser mil maravilhas. Mas Jesus, ele disse que ele veio trazer a espada. A espada para a gente lutar. E a gente tem que ficar bem ciente disso, que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas é muito melhor estar com Jesus do que do outro lado. Porque Jesus, ele sofreu o que a gente sofre. Jesus, ele conhece cada dor, cada lágrima. Quem não consegue dormir à noite, toda noite chora, as suas dores, as tuas mazelas da vida, Jesus sabe. Eu não posso, talvez, entender você como Cristo pode entender você. Outro personagem da Bíblia que eu posso trazer para você, onde, em visão humana, não deveria sofrer tanto assim. Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Com certeza muito mais superior que muitos. E Jó, eu creio que ninguém passou o que Jó passou. Jó, para você ver como que o inimigo é sujo. Qual foi a primeira coisa quando Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó? Qual foi a primeira coisa que ele tocou? Nos filhos, exatamente. Nos filhos. E a primeira coisa que ele vai tocar na nossa vida vai ser os nossos filhos. Tirar a nossa paciência, tirar o nosso foco. Às vezes a gente muitas vezes não temos o discernimento espiritual de conduzir os nossos filhos. Por isso que toda manhã, toda noite a gente tem que orar pelos nossos filhos. Não que isso seja uma segurança deles deixarem a igreja ou permanecerem na igreja. Esse dia eu ouvi uma fala, não é minha essa fala, mas eu achei interessante que às vezes a gente traz os nossos filhos para a igreja, para o prédio, para o local, mas a gente não leva eles para Cristo. A gente não leva, talvez, não estou generalizando, estou falando que muitas vezes a gente leva em um local onde eles sabem que é uma igreja, que se reúne a palavra de Deus, mas a gente, na vida, na convivência, andando, dormindo, caminhando, falando,
A gente não transmite a mensagem de Deus para eles. Porque eles sabem que no sábado ou no domingo ou na quarta-feira a gente vai ir para a igreja, vai ir para casa e vai ficar tudo a mesma coisa. E é difícil, né, a gente transmitir isso para eles. Voltando aqui para o sofrimento aqui de Jó, com certeza todos, eu e você, temos questionamentos. Jó, durante toda a vida, Deus ele fica em silêncio. Os porquês na nossa mente surgem. Por que isso? Por que aquilo? Por que deu errado aquilo? Eu tinha planos naquele dia, mas não deu para executar os meus planos naquele dia. E por que aconteceu? E eu não sei por que aconteceu isso. Esse dia aconteceu uma situação comigo que eu não entendi. E eu talvez só vou entender, ou você vai entender esse motivo só na eternidade. Só na eternidade Deus vai revelar algumas coisas que agora Ele não pode revelar para você. Os porquês de muitas coisas. Deus ele nos guarda até em momentos difíceis, até em momentos onde você fala, acabou o meu dia, a minha semana, o meu mês. É livramento de Deus alguma coisa. A gente não sabe, a gente não tem os olhos espirituais. Agora a gente viu uma parte, né? A gente viu o lado do apóstolo Paulo, um servo de Deus, sofrendo. A gente viu Jó, reto, íntegro e temente a Deus, sofrendo. Mas agora na outra parte, a gente vê Deus entrando dentro da fornalha, livrando os 3 amigos. Não sei se você está conseguindo entender o raciocínio. A gente viu uma parte de sofrimento e agora a gente vê uma outra parte onde Deus entra dentro da fornalha. E agora, como é que fica a nossa cabeça, a nossa mente? Por que os questionamentos? Por que Deus não entrou aqui? Por que Ele não entrou ali no apóstolo Paulo? Ele não livrou Jó daquela situação? E agora, por que Ele entra dentro da fornalha? São alguns questionamentos que acontecem na nossa vida, diariamente, sucessivamente, os porquês eles vêm. E por que livrou? Jesus entrou dentro da fornalha. Daniel, o anjo, foi lá e livrou Daniel da cova dos leões. E aí? Deus ele foi para um, só que não foi para o outro. Eu vou dar um exemplo melhor para você, a mesma coisa aqui na nossa igreja. Só um exemplo, tá? Um exemplo, muito exemplo. Alguém doente, alguém enfermo, com uma enfermidade, com um câncer. A igreja ora, a igreja jejua. E a criança, ela é salva por um lado. Deus livrou. Mas agora, como entender quando o mesmo caso acontece de novo o mesmo caso na igreja, a gente ora, a gente jejua, oração dia e noite, e a criança morre? Como a gente entender isso? Como a gente vai entender? Foi a mesma situação, 2 câncer, um foi Deus livrou e o outro não. São essas questões, muitas das vezes não vão ser sancionadas na nossa mente. Eu não vou poder esclarecer para você o porquê. Talvez nem seu marido, nem sua esposa, nem tua mãe, nem teu pai possa esclarecer algumas coisas que acontecem comigo e com você. Algumas coisas estão reservadas para a eternidade. E outras eu creio que Deus, ele, mais futuramente, quando a gente estiver maduro, né, suficiente maduro para entender que aquilo não era bom. Vou dar um exemplo para você. Uma vez com o Lineker era bem pequenininho, mas tem que ter a vacina, né, que dá na perna, que é para que mesmo aquela vacina? É paralisia, que tem uma vacina, né, que dá na perna da criança. Olha. Né, mas tem umas que dá aqui na perna, eu não sei o nome. Isso, é na coxa, é verdade. E você está seguro. E a enfermeira falou, segura seu filho. Mas você segura ou não segura? Vai doer, ele vai chorar. E você aqui, segurou ele e a injeção foi. E é aquele berreiro, aquela coisa toda. Mas a gente está ali.
Eu não podia livrar ele daquela situação como pai. Eu não podia livrar porque eu seria um irresponsável. Porque se lá na frente acontecesse alguma coisa com a saúde dele, como que não ia ficar a minha cabeça? Então algumas coisas, algumas lutas Deus segura no nosso braço, como uma criança que vai tomar injeção e vai doer. Você vai gritar, e você vai chorar, e você vai espernear, você vai ficar de mal com Deus. Às vezes você vai ficar de mal ou não, mas vai doer. Lembra, não sei, todos com certeza estudaram, né, no colégio quando tinha, né, você é pequena, sabe, sempre tem aquele cara maior, aquele valetão querendo bater, e o cara ele fala, eu vou te pegar lá fora. Eu vou te pegar lá fora, e você passa, né, nervoso, o cara vai me pegar lá fora, o que eu vou fazer? Você nem estuda direito, porque o cara lá, o grandão, ele vai te pegar lá fora lá. E você passa, depois que acaba a aula, o cara já esqueceu de tudo isso e tá tudo certo. Mas só que na nossa vida espiritual, na nossa vida, nessa jornada que a gente está vivendo agora, o cara mal, ele tá lá fora. E ele vai pegar eu e você na curva. E o diabo, o Satanás, ele não tem pressa para pegar a gente na curva. Mas aqui da Ana tem uma chamada a curva da morte. Ele não tem pressa se ele vai pegar você na primeira ou na segunda saída. Ele está ali mesmo, ele está te esperando. E não tem como fugir disso. Como eu disse para você, uns vão ter o livramento, outros não vão ter. Como vai ser a nossa reação? Esses dias andando ali na cidade, na grande metrópole de Enoque, eu não sei se todos conhecem Enoque, é grande, tudo gira em torno de Enoque ali, tudo gira ali, se Enoque para, toda a Irlanda para. Brincadeira à parte, o Rafael não gosta quando eu falo isso, ele fica bravo, mas é brincadeira, é pura brincadeira, não tem nada sério não. Se já tem o nosso presidente aqui dos Estados Unidos estava lá, para você ver a importância. Foi lá em casa tomar lá um tereré, uma água, será que foi? Brincadeira, não foi nada não. Mas aqui voltando aqui o nosso raciocínio, é que situações difíceis, elas vão acontecer comigo e com você. A gente só não pode também se colocar na posição de risco e de perigo. Uma vez andando, como lá eu disse, andando, a gente às vezes sai para caminhar nessas estradas de fazenda que tem aqui. Mochila nas costas, uma água, alguma coisa, uma maçãzinha, uma bananinha para equilibrar ali a dieta ali e tal. E nisso, eu gosto de cachorro, mas quando o cachorro é grande, quando eu vejo o perigo, eu não vou. Tá tudo errado para mim. Porque eu já corri, uma vez eu estava no quartel e um cachorro grandão escapou da casa e ele veio pro meu lado. Eu joguei a bicicleta que eu tinha para cima dele e corri subindo no muro. E nisso o cachorro estava defendendo o território dele nessa estrada de fazenda. É certo. Aí o Lineker falou assim para mim, não pai, mas resumidamente ele falou que Deus ia nos proteger de alguma coisa. E aí eu até contei a história andando com ele no meio do caminho. Sim, ele pode nos proteger e nos livrar, mas só que às vezes não é bem assim que acontece. Eu não queria ir lá para onde estava aquele cachorro, porque ele estava defendendo o território dele. Eu não queria ir, mas pela teimosia ali do momento, vai, não vai, então vamos, a gente vai. E é assim que acontece comigo e com você. Às vezes Deus está falando, não vai por esse caminho, o cachorro está ali, o grandão está ali. Mas o cara fala, não, eu vou porque Deus ele vai me proteger, eu estou com ele. Mas só que às vezes não é bem assim que funcionam as coisas. Às vezes não é. Como aqui eu já trouxe o exemplo. Um último exemplo que eu vou trazer agora para a gente finalizar. Um pastor estava dando aula de Bíblia, de Deus, filosofia. E uma menina de 16 anos, que eu contei essa história para ele, dando o exemplo ali da rua, do cachorro, e como a gente não se colocar em posição de risco. Uma menina de 16 anos, era da igreja, tudo certinho, a mãe acordava, fazia lição juvenil,
É tudo aquela coisa dentro de casa, oração, e confiava em Deus. Conhecia todas as histórias do Mar Vermelho, o machado que flutuou, de um anjo que matou 180, 160 homens. Ela conhecia todas essas histórias. E isso indo ela para a escola, essa menina de 16 anos, ela e uma amiga dela, ela foi abordada por um homem, por 2 homens. E ela falou que, para esse professor de Bíblia, que ela não teve medo, porque ela conhecia todas as histórias da Bíblia, como eu e você talvez conheça. Ela conhecia que Deus ia livrar, que Deus ia proteger. E ela falou a todo tempo, quando os homens estavam levando ela, que iria aparecer alguém. Um adulto, a polícia ia aparecer. Mas não apareceu. E o que acontece? As 2 foram violentadas. E ela começa a chorar, ali com o pastor relatando a história. Começa a chorar. E eu sabia de todas as histórias da Bíblia. Eu sabia que Deus ia me livrar. Mas Deus não me livrou. Mas antes disso, dentro da sala de aula, ela dando esse relato, ela falou para o professor que não acreditava mais em Deus. Porque se Deus fosse bom, se Deus fosse todo poderoso, o porquê que Ele não livrou? Se Deus é todo poderoso, se Deus é bom, Ele não livrou. E isso que acontece, às vezes na nossa caminhada, fica na nossa mente. O porquê Deus livrou uns, porque Deus permitiu alguns passar pelo vale da sombra da morte, né? Às vezes a gente tem na nossa mente, né, no Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000, né, à tua direita, mas tu não serás atingido. E às vezes a gente pensa, né, que a gente está entre esses 11.000, mas a probabilidade de a gente estar entre os 11.000 é bem difícil. Por que não pode acontecer comigo e com você? O porquê que não pode? Pode acontecer comigo e com você. E por isso que muita gente hoje está afastada dos caminhos de Deus, porque não entendem. Porque se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, o porquê que Ele me livrou? Mas a grande questão é de nós como pais, como igreja, a gente apresentar os 2 lados. E existe o perigo. Existe o livramento e existe o perigo. E como a gente vai se comportar como adultos quando Deus fala não, né? A gente se comporta como uma criança, como um adolescente, como a gente vai reagir? Eu não tenho todas as respostas para dar para você e com certeza nenhuma. Só você sabe as suas lutas e suas dores. Eu não entendo, eu não tenho essa capacidade de sentir como Jesus para te abraçar, para te dar um aperto de mão, para falar que vai ficar tudo bem. Mas Ricardo, não está tudo bem. Só Deus, Ele pode te dar um abraço, Cristo, e falar com você que vai ficar tudo bem, independente das situações que eu e você vivemos, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Agora vou pedir um favor para a gente vou colocar uma música, Eu Não Temerei a Noite. Uma música muito bonita. Aí a gente encerra aqui o nosso sermão com essa música, Eu Não Temerei a Noite. E aqueles que se possivelmente estão magoados com Deus, estão tristes com Deus, que não têm todas as respostas, a única coisa que eu tenho para falar para você é perdoe Deus. Perdoe Deus. E na eternidade, Deus vai responder tudo para você. Mesmo que nessa vida que a gente não tenha todas as respostas. Perdoe Deus.
olhar de esse nome. Quando o sol se põe calado e o dia se desfaz, posso então sentir a brisa e o frio que a noite traz. O silêncio escuro, do que eu não consigo enxergar, os perigos que me cercam e me assustam sem parar. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Quando o brilho dos meus olhos vai perdendo a sua luz, quando perco a esperança e me esqueço de Jesus, tudo que me resta é angústia. Novamente em trevas estou, eu me sinto tão sozinho. É que a noite em mim chegou, mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Eu não temerei a morte, eu não fugirei da dor. Eu enfrentarei as trevas, pois confio em meu Senhor. Eu não temerei
Deus possa segurar nas nossas mãos. A gente vai fazer uma pré-oração, fazer o encerramento. Que agora cada pessoa possa levar a sua mente, o seu coração. Imagine Jesus segurando nas suas mãos. Eu não sei o que na sua vida foi negligenciado. Eu não sei o que faltou para você, porque eu tenho certeza que muitas coisas faltam na nossa vida. Falta saúde, falta dinheiro, falta amor, falta muitas coisas na nossa vida. Mas imagine agora, vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar Jesus segurando nas suas mãos agora. E imagine que está chovendo lá fora. E Jesus ele chama você para fora e é uma chuva não gelada como o da Irlanda, mas uma chuva quente. E agora você saiu com Jesus. Um filme agora passa na sua cabeça e na sua mente, você como criança, desde o seu entendimento até a sua fase adulta. Talvez você não consiga compreender e agora Cristo, Ele vai responder para você com todo o tempo, com todo o zelo, com todo o amor, todas as questões que você tem. Agora Cristo está falando com você e agora vocês estão sentados debaixo de uma árvore muito frondosa, recolhendo alguns frutos, e Jesus explicando para você o porquê de todas as suas lutas. Quantas crianças naquela maternidade foram abandonadas de pai e mãe, e que Deus possa nos fortalecer e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém.